As recomendações principais que nós passamos para a população de maneira geral, né, é ficar atenta às indicações meteorológicas, né? Então a gente consegue prever com uma certa antecipação os dias que haverão chuvas, principalmente esses dias que haverão chuvas mais intensas, né, chuvas com ventos. Essas pessoas que moram nessas localidades, nessas residências que já têm um histórico, né, de acometimento de alagamentos, de inundações, elas devem ficar atentas, né, principalmente ao nível da água, ciente, né, sabedor daquele local onde rotineiramente acontecem esses fatos, ficar atento ao nível e monitorar esse nível de chuva. Caso tenha a possibilidade de deixar o local de maneira antecipada, né, com sua família e seus pertences, isso aí é a maneira ideal de se fazer, ou até mesmo realizar obras estruturais para fazer a correção daquele local onde há aquele acúmulo de água, né? Além de limpezas de maneira geral, limpezas de bueiro, de calhas, de ralos de maneira geral, para poder se evitar que haja o acúmulo, né, de água, né, em locais em que possa haver escoamento. Capitão, reforçando, a casa da pessoa inundou e ela ficou com dúvida se afetou ou não a estrutura. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado? Sim, todas as ocorrências envolvendo ali alagamento, né, e riscos de maneira geral, o Corpo de Bombeiros não pode, mas deve ser acionado, né, através do telefone 93. Nossos militares estarão indo até o local, fazendo uma avaliação preliminar de risco e ainda se detectando algum risco residual ou algum risco mais grave, a gente estará acionando, né, a Defesa Civil, e será feita uma avaliação técnica, né, com o engenheiro para poder avaliar o real risco e a gravidade daquele incidente. Secretário, começou o período de chuva, agora em novembro nós já tivemos algumas chuvas. Para aquelas casas, para aqueles locais que correm o risco de alagamento, qual que é a recomendação que o senhor passa? Olha, a Prefeitura tem adotado todas as medidas preventivas para minimizar os efeitos da chuva aqui em Montes Claros. Nós sempre orientamos as pessoas que, ao perceber que o nível das águas está subindo, imediatamente se desloquem para o local mais alto e mais seguro, de preferência a casa de parentes. Nós temos feito o trabalho de limpeza de boca de lobos em toda a cidade, e também os cascos em 6 locais diferentes têm recebido os resíduos sólidos exatamente para contribuir com a amenização do volume de chuvas e o acúmulo de águas que representem risco para a nossa população. Em caso aí de motoristas, a recomendação primária é, em chuvas fortes, você realmente parar o seu veículo e aguardar, né, a diminuição das chuvas. Outra recomendação assim, primordial é não adentrar com seu veículo em áreas alagadas, que você não consegue realmente visualizar, né, onde você está transitando. Porque ali pode haver um buraco ou uma enxurrada, né, com um fluxo de água muito forte, e você pode vir a perder o controle do seu veículo, né, ocasionando aí acidentes e de gravidade até fatais, né, de maneira geral. Então as recomendações são: visualizou ali uma chuva intensa, pare o seu veículo em um local seguro, um local onde que não haja, né, risco de alagamento, espere a chuva diminuir, o volume da água baixar, para aí sim você transitar. Cuidado é muito redobrado, deve acontecer com as árvores também. Nós sabemos, principalmente quando há muitas chuvas e principalmente com fortes ventos, né, algumas árvores elas são comprometidas e é necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para fazer aquele supressão em árvores com risco iminente de queda. Aí vale também a recomendação, né, para a população avaliar as árvores, né, próximo da sua residência, dos seus muros, e fazer as podas controladas para se evitar o risco. Então, assim, antes de acontecer a chuva, acontecer o vento, tentar minimizar os riscos, né, esses galhos mais vulneráveis, para poder diminuir e nós não tenhamos ali emergências, né? Se por um acaso a água chegar a invadir uma casa, tiver o risco de ter danificado aquela estrutura, qual que é o passo a passo, qual que é o cuidado que deve se tomar a partir de então? Olha, a gente orienta as pessoas a acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. A Guarda Municipal também tem prestado apoio a essas duas instituições, exatamente para não correr nenhum risco de vida aos nossos munícipes, principalmente nas áreas de risco. Orientamos as pessoas que construíram seus imóveis em áreas de risco de maneira imprópria, que também, ao visualizar o volume de águas subindo, aumentando, abandone suas casas, procurem
um ponto de segurança para preservar a vida dos mesmos. A prevenção é sempre o melhor remédio, mas em caso de acidentes, como acionar o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do seu telefone, o tridígito 193. Nós temos militares ali 24 horas por dia, todos os dias da semana, para poder estar atuando, né, e recebendo essa demanda e repassando para os militares para atender as ocorrências por demanda. Eu quero pedir à população que tenha responsabilidade. A maior riqueza que nós temos são nossos familiares, nossa vida. Nós tivemos nesse final de semana aproximadamente 90 milímetros de chuva, tivemos pontos de alagamento, então não corram riscos desnecessários. Ao perceber que o volume de água está se elevando, peguem seus documentos, coloquem dentro de um plástico e procurem um local mais seguro para você e seus familiares.